Nesta manhã de domingo, dia 21 de maio, nós estamos na nossa segunda mensagem da série Como. Quer dizer, como, lendo Provérbios, que é o que Provérbios nos ensina. A ideia da mensagem é nós descortinarmos a palavra de Deus, de sabedoria, e somar o fator quero fazer, mas não sei muitas vezes como fazer. Domingo passado falamos como criar filhos que nós amamos. Bom, eu tenho filhos que eu amo, e eu gostaria muito de criá-los no temor do Senhor, porque eu os amo. Quero, mas às vezes não sei como fazer. Então, no mês de maio, estamos nos propondo a olhar Provérbios, sabedoria e falarmos sobre família. Domingo passado falamos sobre filhos. Hoje falaremos sobre casamento e todo tipo de relacionamento. Portanto, o tema para nós hoje é como ter um ótimo casamento. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Os casados aqui, levante a mão. Abaixa a mão. Opa, quase que a maioria. Gostei de ver. E o jantar vai bombar as vendas hoje. Quantos aqui são noivos? Levante a mão. Tem noivos aqui hoje? Noivos? Eu sei que tem, que eu vi lá embaixo. Namorados? Levante a mão. Está namorando aí? Ok. Nessa manhã, esse conteúdo não serve só para você que é casado, ou está noivo, ou é namorado. Isso são princípios de sabedoria para você ter ótimos relacionamentos. Ter bons relacionamentos com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com os seus irmãos, com seus amigos, sogro, sogra, cunhado, cunhada. Está aí o tema, gente? Eu não quero ficar olhando para trás o tempo todo. Já botou o tema? Já apareceu o tema? Foi? Ok. Dá trabalho fazer isso. Essa manhã, como ter um ótimo casamento. Então, algumas coisas sobre Provérbios que são fundamentais para nós irmos ao que vamos falar. Primeira coisa, Provérbios é um livro prático. É um livro de sabedoria prática e não teórica. Domingo passado falamos sobre criar filhos e sobre a praticidade do livro de Provérbios, ou seja, um livro conciso. São 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia em um mês de 31 dias. São práticas. E por ser um livro prático, o que falamos é que Provérbios não é um livro sobre promessa, mas um livro sobre princípios. Então, a ideia de Provérbios não é dizer para você, se você fizer isso, Deus promete que fará. Não são promessas de Deus, são princípios. Ou seja, faça isso e tudo indicará que a consequência será essa. Do tipo, princípios. Você quer emagrecer? Princípio básico, vou cortar o refrigerante. Você vai emagrecer? Possivelmente. É uma promessa? Não, mas possivelmente. Eu vou cortar gordura, vou cortar enlatados, vou cortar isso, vou cortar... Eu vou emagrecer? Possivelmente. Um princípio da dieta é você diminuir a caloria que você consome. Sim ou não? Princípio, não é a promessa, são princípios. Provérbios são princípios. Se você fizer dessa maneira aqui, olha, o resultado da vida será esse aqui. Se você fizer assim, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os amigos na vida, olha, tudo indica que sua vida será uma vida boa. Lemos domingo passado, Provérbios 1, do 2 em diante, que o propósito desse livro de Provérbios é trazer disciplina, sabedoria, para aqueles que leem e praticam, tenham uma vida disciplinada e bem-sucedida. A pergunta é retórica. Quem quer ter uma vida bem-sucedida? Todos nós queremos. Então precisamos aplicar princípios de sabedoria da palavra de Deus. Então, como ter, pastor, um ótimo casamento? Como ter ótimos relacionamentos? Com minha mãe, com meu pai, com os meus filhos, com os meus irmãos. Como ter? E hoje eu vou falar sobre 4 coisas, são 4 palavras. Se você quiser, tome nota aí. Fé, perdão, amizade e diversão. Vou repetir. Fé, perdão, amizade e diversão. Diga-se comigo, vamos lá juntos? Fé, perdão, amizade e diversão. Se você conseguir praticar um relacionamento conjugal e familiar, fé, perdão, amizade e muita diversão, são princípios que você terá um ótimo casamento e ótimas relações com a sua família. Então, número 1, fé. Vamos a Provérbios 1, versículo 7, versículo que lemos na semana passada. Todos nós conhecemos esse texto bíblico que vai dizer assim: o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então temos 2 palavras aqui, temor e temos
Princípio. Uma frase que eu postei essa semana, postamos no Instagram da igreja, uma pesquisa possível, não no Google, mas na Bíblia. Qual é a diferença de um sábio e de um tolo? O que colocamos foi, o que difere um sábio de um tolo não são seus erros, os dois erram. A diferença é que os sábios aprendem com seus erros, corrigem a sua rota, muda a sua mente, muda a sua prática. Já o tolo não, ele insiste nos mesmos erros, ele nunca muda. Então, o princípio da sabedoria e do conhecimento é o temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Não é ter medo de Deus. Temer é você honrar, temer é você respeitar. Temer é você ter a humildade de reconhecer a soberania, o poder, a graça, o conhecimento. Como cantamos aqui, Deus, para quem nós iremos, Pedro diz, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Temor é você reconhecer o Senhor. E olha o que o texto vai dizer, que o temor é o princípio, ou seja, o temor a Deus deve ser o primeiro das coisas que estão em nossa vida, coisas importantes. Casamento é importante, cônjuge é importante, trabalho é importante, ganhar dinheiro é importante, criar filhos é importante. Mas diz, o temor do Senhor é o princípio. Pensando por onde eu começo, ter uma vida sábia e prática e bem-sucedida, temendo ao Senhor, é ali que você começa. Domingo passado falamos sobre isso, sobre educação de filhos. Qual é o centro da sua casa? Se o centro da sua casa for trabalho, sua prioridade é ganhar dinheiro. Lembra disso? Se o centro da sua casa for educação, a prioridade é o boletim. O que falamos? O centro da sua casa, do seu coração deve ser Deus. Não há nenhum pecado, notas boas, não há nenhum pecado ganhar dinheiro ou trabalhar. Mas se isso rege a sua vida, você tem um problema. E por isso, você não tem a boa vida. Se você fica focado em dinheiro, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ou 10 e 9 e tal, e nota, nada disso é pecado. Mas Salomão diz, o princípio para ter uma boa vida é você colocar Deus em primeiro lugar. E já pega esse conceito que eu vou dizer e anote aí. Quando a honra sobe, a bênção desce. Vou repetir. Honra sobe, bênção desce. Porque não temos hoje uma cultura, um mundo, eu diria um país, que desfruta das bênçãos de Deus. Por que não temos? Porque a cultura não honra a Deus. Ouça as músicas da cultura, elas não honram a Deus. Assista aos filmes e novelas, e leia os livros, eles não honram a Deus. Muito pelo contrário. Ali é adultério, pornografia, sexualidade e tantas coisas mais. Homicídios, suicídios, assassinatos, pedofilia. A cultura não honra a Deus. Portanto, a cultura não pode esperar que Deus a abençoe. Decore isso. Quando honra sobe, a bênção desce. Quando você prioriza a Deus, Deus abençoa a sua casa, o seu casamento, a sua família. Honra. Deus é um pai amoroso e muito melhor do que nós. E você que é pai sabe. É tolice um pai que ama os filhos abençoar a rebeldia. Sim ou não? Se meu filho tira notas ruins, não faz o que eu mando, desobedece às normas da casa, não pratica o combinado, ou seja, ele é rebelde. O que eu digo? Ah, que bonitinho, vou comprar um videogame novo. Você faz isso? Que bonitinho. Ah, que rebeldezinho lindo. Quer baixar um novo jogo na Apple Store? Ah, que lindo. Toma aqui um cordãozinho. Ninguém abençoa um filho rebelde, meus irmãos. Porque quando você abençoa a rebeldia, abençoa a desonra, abençoa o mau comportamento, você está sendo conivente com aquele erro. Se nós não fazemos isso, imagina Deus. Como Deus pode abençoar alguém, um casal, uma família, uma cultura que não honra? Não se esqueça, honra sobe, bênção desce. O que Salomão diz é, sabedoria para você, primeiro tema a Deus. Porque esse é o princípio da sabedoria. É perguntar a Deus, meu desejo é fazer isso, mas o que é certo aos seus olhos? Deus, qual é a tua vontade?
Deus, o que o Senhor tem para mim, para o meu casamento, para o meu coração, para a minha mente, para os meus negócios, para a minha vida agora? Senhor, eu quero muito ganhar isso, fazer isso, ir nesse lugar, mas qual é a tua vontade? O Senhor está em primeiro lugar. Esse é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Olha Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração, cairá em desgraça. Salomão disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor em primeiro lugar. Ele continua. Se esse homem temer o Senhor de forma constante, ele será feliz. Mas se ele endurecer o seu coração para com o Senhor, cairá em desgraça. Ou seja, mais uma vez, no passado, Salomão faz a relação de temer ao Senhor com o seu coração. Que falamos no passado, eu falarei de novo essa semana. Tudo começa pelo coração. E aqui, homens presentes, homens casados, solteiros, divorciados, vivos, homens. Homens que temem ao Senhor, que colocam Deus acima do dinheiro, do trabalho, da saúde, tudo que fazem, são felizes. O casamento vai bem, a vida vai bem, mas os homens que endurecem o coração para com o Senhor, eles caem em desgraça. Quando eu priorizo Deus, estou honrando a Deus, com isso a bênção desce. Deus não quer simplesmente o seu tempo. Deus não quer a sua agenda do tipo, ele vai à igreja de manhã, que bonitinho. Não, Deus quer o seu coração. Deus quer as intenções do seu coração para Ele. Porque Deus não apenas abençoa pessoas, Deus abençoa intenções de coração. Se a sua intenção de coração é para com Deus, Deus o abençoará. Domingo passado eu falei sobre 4 tipos de criança, lembra disso? Crianças com um bom coração e um mau comportamento. Aquela criança que quer o bem fazer, quem sabe um jantar para a mãe, mas quebra tudo. Bom coração, mau comportamento. Deus quer o seu coração. Deus não está simplesmente à procura do seu comportamento. Isso é secundário. Primeiro é o seu coração, a intenção do seu coração. Feliz é um homem constante no temor do Senhor, mas que não endurece o seu coração. Muitas pessoas têm um coração duro para com Deus. Talvez seja o seu caso aqui nesta manhã, homem, ou também mulher. Sabe por quê? Às vezes nós temos circunstâncias da vida que nós usamos como argumento para endurecer o coração para com Deus. Senhor, eu gostaria muito de priorizá-lo, mas tenho orado, o Senhor não responde. Recentemente perdi uma pessoa que eu amava, ficou doente e foi a óbito. Perdi meu emprego, Senhor. Fica difícil eu colocar meu coração no Senhor. Estamos dizendo Senhor, gostaria de colocar em primeiro lugar, mas se eu não coloco, olha, desculpa aí, hein? A culpa é sua mesmo. A culpa é sua, Senhor. Aí nós argumentamos dizendo que as circunstâncias é que dizem o rumo do nosso coração. Mas escandalize se quiser, o seu coração é a sua responsabilidade. É você que decide o que vai fazer com o seu coração. É por isso que, se você não conhece alguém, 2 pessoas podem experimentar a mesma circunstância e depois terem corações diferentes. Sim ou não? Talvez até na mesma casa. Passaram pela mesma experiência, certo? De perder um pai, de perder uma mãe, de passar fome. Mas essas 2 pessoas tornam-se corações diferentes. Uma ficou empática. Quando passou fome, agora entende o pobre e tem empatia para com o pobre. Já o outro, que viveu a mesma circunstância, decidiu fazer um coração endurecer. E agora pode ser alguém orgulhoso, arrogante, escravo do dinheiro, do trabalho, para não ficar mais pobre. Então, você decide o que fazer com o seu coração, não culpe as circunstâncias. Deus, se o Senhor fizesse, o meu coração seria para o Senhor. Deus, se o Senhor não tivesse permitido, o meu coração seria para o Senhor. O seu coração é a sua responsabilidade. Bom, vamos agora para o fator relacionamentos. Quantas vezes casais, pais e mães endurecem seu coração para com o cônjuge, para com o pai, para com o filho, argumentando, se você tivesse feito, meu coração não seria assim. Se você não tivesse feito, o meu coração seria assim.
Não se esqueça, o seu coração é a sua responsabilidade. É você que decide o que fará com o seu coração. E um bom conselho para você hoje, leve o seu coração a Cristo. E diga a Deus, assim está meu coração. E não está firme, como cantava aquela música antiga da Band Voz. Agora fui longe demais. Alguém lembrou? Firme está o meu coração. Ninguém conhece? Eu cantarei 1800 alguma coisa. Band Voz, já estive lá, tocando na época. Senhor, meu coração não está firme, meu coração está abalado. Pelas circunstâncias que o Senhor permitiu, então meu coração é duro para com o Senhor. Por aquilo que meu cônjuge fez, que meu pai fez, minha filha fez, então meu coração é duro para com eles. O seu coração é sua responsabilidade. Muitas pessoas hoje não vivem uma boa vida cristã em Deus porque endureceram o seu coração para com Deus. Muitos casais não vivem um bom casamento porque endureceram o seu coração para com o seu cônjuge. É por isso que quando pergunta Jesus sobre o divórcio, ele vai dizer, Moisés deu vocês o divórcio por um único motivo. Sabe qual foi? Pela dureza do coração de vocês. Não é porque vocês trabalham muito, não é porque vocês não leram bons livros, mas porque vocês têm um coração duro para com Deus e para com o seu cônjuge. Então, se hoje seu coração está endurecido para com Deus, para com seu cônjuge, para com seu filho, para com seu pai, leia a palavra de Deus, diga assim, leve o seu coração para Deus. Temor do Senhor de um homem constante, ele é feliz. Mas quem endurece seu coração cai em desgraça. Não endureça o seu coração. Diga assim para o seu cônjuge ou para o seu amigo do seu lado. Diga assim, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Provérbios 31, versículo 11 e 30. Vamos às mulheres, né? Já que os homens são felizes quando temem ao Senhor, vamos às mulheres. Sabe essa mulher que teme a Deus? Seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma. Por qual motivo? Não é pela beleza. Porque a beleza é enganosa. Como assim, pastor? A beleza traz no exterior, projeta um externo que pode ser enganoso. A cara está maquiada. O coração está feio demais. O cabelo está escovado e liso. Mas o coração está áspero. A beleza, ela é enganosa. Filtros do Instagram que os digam. Mas além disso, a formosura, ela é passageira. A beleza vai indo. E cada vez mais maquiagem, mais maquiagem. Falando de mulheres aqui, mais maquiagem. Um dedo de maquiagem. Seu marido tem plena confiança nela. Em que mulher que é bela? Não, porque a beleza pode enganar. É porque é formosa? Não, isso passa. Mas por quê? Porque esta mulher, ela teme ao Senhor. E por isso será elogiada. Você, homem, será feliz se você não endurecer o coração e temer ao Senhor. Você, mulher, será confiável. E o seu marido será satisfeito em você se você for uma mulher que teme ao Senhor. Adriana e eu nem sempre confiamos um no outro. Pelo contrário, tivemos fases de não mais confiar no outro e quase ao divórcio nós fomos. Mas como isso foi remediado? Como isso melhorou? Falar nisso, ontem nós fizemos 28 anos de casados. Amém? 28 anos de casados. E como um bom vinho, ele só melhora. Mas por que hoje eu diria que eu confio na minha esposa? Porque é a mulher que teme ao Senhor. Porque de vez eu diria que talvez ela tenha essa confiança em mim, que nem sempre foi assim. Porque ela casou com um homem que teme ao Senhor. E priorizamos o temor do Senhor. Acima ou primeiro de muitas coisas, que não são pecaminosas, mas muitas vezes são burras. Lembrando que Provérbios não é sobre pecado, é sobre sabedoria e burrice. Tem muita coisa que não é pecado, mas é burrice. É tolice. Então, mulher é aquela que por temer ao Senhor, eu diria, temer a Deus é igual confiança. Esposa,
Quer que seu marido confie em você? Seja uma mulher que, além de ser bela, não há nenhum pecado. Que cuide da beleza, não há nenhum pecado. Mas que principalmente seja uma mulher que confie no Senhor. Porque ter uma esposa que só se maquia, que só se arruma, mas não teme ao Senhor, os homens não ficam seguros que você sai de casa. Não ficam seguros. Temer ao Senhor, estar além da estética e da beleza. Posso ouvir um amém, mulheres? Amém. Maridos, mulheres que têm uma relação feliz com você, são aquelas que encontram no homem um homem que teme a Deus. Que não está refém de trabalho, dinheiro, conforto, tantas coisas, mas que principalmente teme a Deus. E muitas vezes nós endurecemos nosso coração porque esperamos que Deus faça alguma coisa que não quer fazer, Ele não faz. E colocamos a culpa nele. Mas muitas vezes nós casais endurecemos o coração porque nós culpamos o outro de não atender às nossas necessidades. Sabe um segredo, uma receita que eu adquiri, que me faz viver muito melhor do que eu vivia com a Adriana? É entender que, embora o papel dela já se esforçar para atender às minhas necessidades, mas entender que ela não vai conseguir fazer 100%. Como a Melissa falou no louvor, e eu falo na mesma intenção, as suas necessidades têm o mesmo tamanho de Deus. Se nós colocarmos no outro o suprir todas as nossas necessidades, nós vamos estar o tempo todo frustrados. E com isso vamos esmagar o outro. E começaremos com conversa do tipo, você sempre faz isso. Ou você nunca faz isso. Ou pior, você se parece com sua mãe. Você é igualzinho ao seu pai. Ah, parece que eu casei com a sua mãe. Então esmagamos o outro, isso vale dizer que isso vale para namorados, noivos, filhos, pais e amigos. A receita que eu aprendi é que, embora eu como marido vou me esforçar para detectar o que a Adriana precisa, me esforçar para suprir, mas entender que eu não tenho como fazer isso 100%. Então eu preciso, Senhor, me ajuda a suprir as necessidades da minha esposa. Enquanto isso, a Adriana deve saber, Sandro ainda assim vai falhar comigo. Sandro ainda assim vai deixar a desejar. Por isso, como eu temo ao Senhor e não temo ao Sandro, então eu vou esperar que Deus então supra as minhas necessidades. Falando sobre uma boa relação, começa com fé. Essa fé é colocar Deus em primeiro lugar. É colocar o Evangelho em primeiro lugar. É colocar Cristo como nosso auxiliador pelo seu Espírito para nós conseguirmos ter boas relações conjugais. Relacionamento saudável, ele começa com Deus. Se você for tentar começar ou ir em busca de uma boa relação saudável, começando com o seu cônjuge, com o seu pai, com o seu namorado, com o seu noivo, você vai se frustrar. Quando eu tenho uma boa relação com Deus, eu consigo ter uma boa relação com o meu próximo. Quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com a minha esposa. Quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com meu marido. Quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com os meus filhos. Não é 100%, não estarei o tempo todo feliz, vou ter dificuldades, circunstâncias, mas, todavia, eu me alegrarei. Tudo começa com Deus. A fé é a crença que dirige o nosso comportamento. Não comece pelo comportamento, comece pelo coração. Entregue hoje seu coração para Deus. Diga assim, Deus, meu coração está assim, endurecido para com o Senhor, endurecido para com o meu cônjuge. Eu confesso. Está esmagado pelo meu cônjuge. Por palavras que eu não esperava, comportamento que eu não esperava, coisas que eu esperava e não aconteceram. Leve o seu coração para Cristo. E falando sobre fé, talvez haja aqui pessoas nesta manhã que estejam aqui, são casadas, mas estão sem o seu cônjuge. Porque talvez o seu cônjuge ainda não foi salvo por Jesus, não é um cristão. E principalmente você nesta manhã que está namorando ou pensa em namorar, pessoas que também não têm a fé cristã. Eu vou te dar alguns dados nesta manhã de pesquisas. Há um sociólogo americano chamado Bradford Wilcox, que estuda casais e famílias há muitos anos. E ele chegou ao seguinte relato ou conclusão: que casais que professam fé diferente
tem a maior taxa de divórcio. Ou seja, esposa cristã com maridos não cristãos, outra religião. A taxa maior de divórcio. Diga assim, pastor. Aí alguém diria assim, então é isso. Há dois tipos de é isso, né? Alguém diria assim, é isso. A culpa do meu casamento infeliz é o meu cônjuge que não é crente. Sabia disso, sempre soube. Ou aquele é certeza, não, eu sei que é isso. É isso aí mesmo. Né? Casais que professam fé diferente têm uma maior taxa de divórcio. Porque, irmãos, o mais importante em uma relação é a fé. O seu menor problema na sua casa é se o papel higiênico sai com a ponta para baixo ou para cima. É o menor problema. O menor problema na sua casa é se a faca e o garfo ficam de que lado da mesa. É o menor problema. O seu maior problema é sobre o que pensamos sobre dinheiro, sobre morte, sobre céu, sobre inferno, sobre devoção. Esse é o maior problema que nós temos é esse. Essas são as coisas primárias do casamento. O que pensamos sobre dinheiro? Concordamos de forma religiosa, espiritual e cristã? O que concordamos sobre vida sexual, sobre honrar, ter Deus ou não? O que concordamos? Esse é o maior problema. Se a toalha fica na cama ou lá, é o menor problema. Por isso, Wilcox diz que casais que têm religiões ou fé diferente têm maiores taxas de divórcio. O que eu faço, pastor? Então me divorcio? Não. Ore para que Deus faça uma obra no coração do seu cônjuge. E você que ainda não casou, está namorando, observe quem você está namorando. Se você casar com pessoas que não professam a fé cristã como você, grande chance de você ir ao divórcio. Porque são pessoas que têm o seu coração endurecido para o Senhor e para a palavra. Então já não comece errado. Muitas vezes perguntam assim, pastor, nos ajude. O que fazemos agora? E é notório que o casal já começou errado. Sem antes conversar sobre coisas fundamentais do casamento. Teremos um Deus? Qual será? O que faremos? A quem honraremos? A quem faremos devoção? São as principais coisas. Ao contrário disso, Wilcox chega à pesquisa de que casais que têm a fé compartilhada, ou seja, um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus. Casais que professam a fé e temem ao Senhor têm níveis mais altos aonde a esposa é mais feliz. São casamentos aonde os pais estão mais envolvidos com seus filhos. São casamentos onde os pais são mais empáticos, onde os maridos são mais afetuosos com a sua esposa, homens são mais carinhosos e menos violentos, quando há uma fé compartilhada onde homem e mulher temem a Deus. Meus irmãos, o sucesso do seu casamento, da sua família, do seu matrimônio, começa em temer a Deus. A honra sobe, a bênção desce. Um pai que ama os seus filhos não pode abençoar desonra e rebeldia. Então você, homem casado, seja um homem com coração para o Senhor. E depois para a sua esposa. Você, esposa, seja uma mulher bela, bem cuidada, mas tenha o seu coração para o Senhor. Depois para o seu marido. Com isso a mulher será feliz e com isso você, homem, será um homem realizado. Posso ouvir um amém? É assim que eu e Adriano temos tentado viver o matrimônio. Temendo ao Senhor, indo a Deus, indo com o coração para com o Senhor. Mas depois disso, temos o segundo princípio, que é o perdão. Embora nós levemos nosso coração para Deus, nós precisamos passear pelos princípios arrependimento e perdão. Olha em Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, estou livre do meu pecado? A realidade, irmãos, é que todos nós somos pecadores. A realidade é que você é pecador, o seu cônjuge é pecador, o seu pai é pecador, os seus filhos são todos pecadores. E precisamos saber que nós magoamos, que nós distorcemos, que nós entristecemos, que nós ferimos pessoas. Aí pergunta assim, mas por que nós somos assim, pastor? Por que fazemos isso? Como Paulo diz, às vezes o que eu quero fazer, acabo não fazendo. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Sociólogos vão dizer que nosso problema é externo, é de comportamento. Que nós vivemos com pessoas más, que nós praticamos maus hábitos, que nós assistimos
séries da Netflix ruins e violentas. Então, o nosso problema é externo. A Bíblia discorda. A Bíblia diz que o nosso problema é interno. Não é de comportamento, mas é de natureza. Nós somos naturalmente pecadores. Somos naturalmente violentos. Somos naturalmente pessoas com coração em pecado, desviado do Senhor. Então precisamos entender que não apenas há pecado no outro, mas há pecado também em nós. Por isso, nós precisamos passar pelo arrependimento e pelo perdão. Olhe Provérbios 14:16, que vai dizer assim: o sábio é cauteloso e evita o mal. Mais uma vez eu digo, sabedoria não é não fazer mal, não é não errar. Sabedoria é ser cauteloso na hora de decidir. O sábio evita o mal, mas o tolo, o que ele faz, ele não pondera, ele não pensa. O tolo é impetuoso. O tolo sabe mesmo, não quer nem saber. O tolo é irresponsável, esse é o tolo. Todos erram, mas há uma diferença. O sábio, ele é cauteloso, evita o mal. Eu diria, diante do mal praticado e descortinado, o sábio que entendeu que é pecador, ele se arrepende. Arrependimento. O que é arrependimento, meus irmãos? Arrependimento é mudança de mente e mudança de coração. Pessoas de coração duro para com Deus, pessoas de coração duro para com o cônjuge, com os filhos, com os familiares, são pessoas que nunca se arrependem. Não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Talvez hoje aqui tenhamos cônjuges ou filhos. Cônjuge que nunca ouviram da boca do outro: me perdoa, eu estava errado. Talvez temos aqui pessoas que nunca ouviram da boca dos pais: meu filho, me perdoa, eu estava errado. Pessoas que nunca se arrependem. Coração endurecido. E pasmem, há muitas pessoas que dizem temer ao Senhor, que frequentam uma igreja evangélica, que fazem oração com a Bíblia, mas não conseguem perdoar. Isso não é novo. Eu escuto isso constantemente. Pastor, ama a Deus, louvo ao Senhor, vou à igreja, sou salvo em Jesus, mas olha, o que essa pessoa fez, desculpa, pastor, desculpa, eu posso estar errado, mas não tem perdão não. Já ouvi coisa do tipo, coração tão duro, pastor, me fala uma coisa, você acha que Deus perdoaria uma pessoa dessa? Eu digo, perdoaria. Ah, não admito isso não. Eu assim, minha irmã, Deus perdoa coisa que eu e você teríamos muita dificuldade de perdoar, Ele perdoa também. Não dá para. Deus perdoa o assassino? Deus perdoa o pedófilo? Deus perdoa, minha irmã, não estou dizendo que todos que praticam isso serão salvos. Mas se aprover a Deus a perdoar alguém para a salvação, como aquele ladrão na cruz, que não diz o que ele fez, mas para ser crucificado, não era boa gente? Então o que eu diria? Não, pastor, desculpa, mas eu amo o Senhor também, vou à igreja, mas agora, isso aí não dá para perdoar. Coração endurecido. Arrependimento. Mudança de mente. O sábio, como eu disse, o sábio erra, o sábio peca, o sábio magoa, o sábio fere. A diferença é que ele, quando é confrontado à luz do pecado que sabe que existe em si, ele se arrepende, dá meia volta, corrige a rota, corrige o rumo, passa a agir e falar de forma diferente. Eu descobri que muitos casos dizem assim, pastor, em sala pastoral, pastor, nós perdemos a paixão, perdemos o amor, perdemos a alegria. O que eu digo é, antes de perder o amor, eles perderam duas coisas: arrependimento e perdão. Não se arrependem mais e não perdoam mais o pecado do outro. Com isso, a paixão se vai, o amor se vai. Olhe Provérbios 13, versículo 21. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. Mas como assim? Todos nós somos pecadores. Aqui Provérbios fala de uma máxima de pessoas que são pecadoras e se fazem pecadoras e insistem em ser pecadoras e não se arrependem, não mudam. Bom, não há ninguém justo, Jesus disse, não há nenhum justo na terra. Quem são os justos aqui? São aqueles que receberam a luz de Cristo, entenderam que são pecadores, que se arrependem constantemente, que vão a Cristo com o seu coração e digam assim, Deus, me perdoa, eu sou pecador mesmo, eu fiz errado.
Desgraça perseguem os de coração duro. Talvez já até alcançou alguns aqui nesta manhã. Talvez ainda não, mas está vindo. Enquanto você endurecer o seu coração, não se arrepender para com Deus, para com o seu cônjuge, para com o seu filho, as desgraças vão alcançar você. Mas os justos, aqueles que se arrependem, que reconhecem, têm recompensa. Qual é a recompensa? De bênção. Mais uma vez, enquanto a honra sobe, a bênção desce. Enquanto nos arrependemos, reconhecemos a nossa natureza, o nosso problema não é externo, não é estético, nosso problema é de natureza interior, é o nosso coração. Com isso, Deus então pode ouvir o nosso clamor, perdoar os nossos pecados e não se lembra mais, recompensa. Esse mesmo autor e sociólogo americano, Gottman, ele fez uma pesquisa durante 16 anos. Durante 16 anos, ele fez tipo um Big Brother. Ele pesquisou 49 casais. Ele colocou esses casais em uma casa / laboratório. Durante um tempo, um casal por vez. E ficou ali filmando e pesquisando a reação daqueles casais. E com isso, ele trouxe o que eu vou chamar de 4 cavaleiros do divórcio. 4 comportamentos que levam o casal ao divórcio. E eu vou estender isso não apenas no casamento, mas 4 comportamentos que levam ao divórcio, à comunhão, à parceria, à intimidade com os filhos, com o pai, com o amigo. Gottman chegou à conclusão que 4 coisas foram todas praticadas a ponto dos casais romperem a sua relação. Se quiser, anote, não está no telão. Número 1, crítica. Crítica não de atacar o problema, mas atacar a pessoa. É quando você faz do erro da pessoa a sua identidade. Então não é você mentiu, é você é um mentiroso. Não é você fracassou, é você é um fracassado. Quando criticamos a pessoa e não o problema, então tornamos aquele pecado uma identidade. O segundo cavaleiro do divórcio, segundo Gottman, é o desprezo. Quando você é colocado em xeque o seu pecado, o seu erro, sabe o que você faz? Você despreza, desdenha. Não é bem assim. Está exagerando. Ou então são os olhos que rolam. Lá vem o negócio de novo. Que saco. Quem tem filho assim? Que saco, pai. De novo. E quando a mulher coloca a mão na cintura, aí já era. O que você falou? Como é que é? Mãos na cintura, um abraço. Sai de perto que lá vem tempestade. Desprezo. Não é bem isso. Você está inventando. De novo. Que só fala nisso. Fala, muda o disco. Vai. Não assume o seu erro. Terceiro cavaleiro é a defensiva. Pessoas que nunca são culpadas, sempre culpam o outro. Mas eu estou assim? A culpa não é minha, a culpa é sua. Bendito, para não falar maldito, bendito o dia que nós nos casamos. Eu estou estressada porque você fez isso, porque você, antes de conhecer você, eu era alegre, era feliz, era magra. Agora com você eu estou desse jeito. Você acabou com a minha vida, a culpa é sua. Bendito o dia que nós nos conhecemos. É a pessoa que sempre se vitimiza, sempre fica na defensiva, nunca se arrepende, nunca pede perdão, nunca libera o coração, mas sempre duro. Crítica, desprezo, defensiva e, por último, bloqueio. Não quero mais falar sobre isso. Encerro o assunto. Não me arrependo, não perdoo, encerro o assunto. Sabe o que eu faço? Vou para a garagem, pego o meu carro e saio. Pego minha moto e saio. Você, mulher, pega a sua bolsa e vai no shopping. Sabe o que Gottman chegou à conclusão? Fez pesquisa entre maridos e esposas, homens e mulheres. Sabe quem chegou à conclusão que é mais propenso a bloquear o outro na conversa e sair? Homens ou mulheres? Quem quer adivinhar? Homens. Homens são mestres em bloquear e sair. Porque, irmãos, cientificamente comprovado, as mulheres têm muito mais palavras como munição por dia. Não dá para vencer. Não dá para vencer na quantidade de palavras, discursos e argumentos. O que fazemos? Tá bom. Está certa, tá bom? Está certa? Ok? Chave do carro e vou dar uma volta. É ou não é assim? Homens fazem isso. Bloqueiam. Mas também é uma forma de você fugir. De você não se arrepender e você não pedir perdão. Crítica, desprezo, defensiva e bloqueio. Tudo isso fruto da natureza. Pecado. O mal habita em mim. O mal
habita na minha esposa. Por mais que cada vez mais buscando sabedoria, isso vai ficando mais controlado, mas ainda existe. O mal leva à morte e só Jesus leva à vida. Então o que marido, esposa, pais e filhos precisam é o coração em Jesus. É fé, o coração em Cristo para se arrepender e perdoar. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja a sua vontade, no céu. Aí vai dizer, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, tem pecado contra nós, aos nossos devedores. Todos nós temos um histórico de dívida com Deus. Eu, Sandro, peco diariamente, constantemente. Nós temos um histórico de dívida e pecado para com os outros. Eu peco para com minha mãe, com meu irmão, com os meus filhos, com minha esposa. Nós somos pecadores. A pergunta é, o que Jesus fez com o nosso pecado? O que ele não faz é todo dia pegar a pá e desenterrar o pecado e jogar na mesa de novo. Ele perdoa o nosso pecado. Não diz é misericórdia e graça sem merecimento. O que ele não faz é, Sandro, já que você está falando sobre isso, ele vai lá no quintal, desenterra meu pecado de 10 anos atrás e vai jogar na mesa, olha, está aí. Mas Senhor, você não tinha enterrado? Não, agora eu desenterrei, só para você lembrar quem você é. Ele não faz isso. Mas muitas vezes nós fazemos com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com o nosso filho. O encontro passado, já arrependeram, já perdoamos, fomos no quintal e enterramos aquele erro. Mas na primeira conversa, primeira discussão, pegamos a pá, só um minutinho. Está aqui, ó, o que você fez comigo no passado. Está lembrado? Desenterramos o tempo todo. Então o que precisamos? Eu, Sandro, para ter uma boa relação com a minha esposa, com os meus filhos, é dizer, Deus, se o Senhor foi capaz de perdoar o meu pecado, então dá-me no Senhor essa capacidade de perdoar o pecado da minha esposa. Deus, se o Senhor me perdoou na cruz, apagou todos os meus pecados e apagou os pecados da minha esposa, quem sou eu para diariamente cavar o pecado dela e trazer de volta? Se o Senhor perdoa, Deus, me ajude a perdoar. Acaba o amor, acaba o prazer, acaba a paixão, quando antes acaba arrependimento e acaba o perdão. Não há saúde pessoal sem perdão para você e para os outros. Não existe relacionamentos ótimos e saudáveis sem perdão. Se é o seu caso hoje, leve o seu coração para o Senhor. Pastor Sandro, eu estou com o coração duro, eu não consigo perdoar aquilo que me fizeram. Ou, eu digo que perdoei, penso que perdoei, mas toda hora isso volta ao meu coração. É como minha mente, é como se o diabo, como a natureza, pegasse a paz, enterrasse aquilo de novo. Leve o seu coração ao Senhor. Lembra, domingo passado, o Provérbios vai dizer, guarde o seu coração, pois disso depende toda a sua vida. Eu disse, não entregue o seu coração para ninguém, entregue para Deus. Pessoas com o coração partido por alguém é porque entregaram o coração a alguém e não deveriam entregar. Eu amo minha esposa, meu coração é do Senhor.